Olá, eu sou Eduarda Dog Lobo Vieira de Mello e com a orientação do professor Dr. Lipe Faria Marques, vou falar sobre a preparação de novos compostos de coordenação de lantanídeos como promissores marcadores de munições e armas de fogo. Os lantanídeos são metais de transição interna da tabela periódica e eles vão desde o sério até o lutécio. Os lantanídeos também são conhecidos como terras raras, mas as terras raras não se limitam aos lantanídeos. Também incluem o escândio, o ítrio e o lantânio. Porém, o nome terras raras não define realmente o que são lantanídeos ou esses três outros elementos. É uma nomenclatura datada, uma vez que os elementos não são raros, eles são bem abundantes e não são terras. Por outro lado, os elementos terras raras são indispensáveis para o desenvolvimento da tecnologia do mundo moderno, Por um motivo principal. a sua grande variedade de aplicações. Ele pode ser utilizado em telas de computadores, na formação de cerâmicas, inclusive na separação de componentes do petróleo. E isso torna as terras raras muito atrativas para o mercado industrial. Bom, uma das propriedades mais buscadas dos lantanídeos é a sua luminescência. E uma forma de você aumentar essa luminescência dos lantanídeos é você sintetizar compostos de coordenação, que é esse aqui um bom exemplo. O composto de coordenação conta com um íon central do metálico, no caso o európio, e ligantes ao redor complexados. Os ligantes têm que ter um grupo cromóforo que vai fazer a absorção da energia UV. Essa energia vai ser absorvida e, por meio do efeito chamado efeito antena, vai ser transferida para o íon metálico. Então, com essa energia recebida, o lantanídeo é capaz de transformar a energia em emissão de luz visível. E assim, os compostos de lantanídeo se tornam dispositivos moleculares conversores de luz. Os objetivos do trabalho é a síntese de um complexo de európio utilizando diclofenaco e beta-fenantrolina, a caracterização estrutural do complexo, além do estudo fotofísico. E da aplicação do complexo como marcador luminescente. A síntese do complexo é simplesmente o cloreto de európio hexidratado solubilizado em água e os ligantes de diclofenaco sódico e a beta-fenantrolina solubilizados em etanol. A síntese é em temperatura ambiente e em tempo de reação de 24 horas. O rendimento é alto, com 89%. A gente pode ver aqui a síntese ocorrendo e o composto é altamente luminescente, sendo não higroscópico e estável sob condições normais. O complexo é proposto como ômega metálico, de acordo com exemplos de literatura. A caracterização do composto de coordenação começou pela caracterização do ponto de fusão, e a fusão não foi observada até a temperatura máxima do aparelho de 350 graus Celsius. Porém, o complexo começou a decompor a 266 graus Celsius aproximadamente, e a gente observou isso pela perda da luminescência do complexo. Houve o teste também de solubilidade. E o complexo solubilizou em DMF e DMSO. A espectroscopia vibracional no infravermelho foi utilizada para sugerir os modos de coordenação dos ligantes ao íon metálico. Primeiro, a gente pode ver os espectros do complexo e dos dois precursores, que são completamente diferentes, incluindo essa larga banda em 3.400 centímetros a menos 1 no espectro do complexo, não existe aqui. Então, significa que não há água no complexo e existe água no diclofenaco. As principais bandas são relativas ao estiramento simétrico e assimétrico do grupo carboxilato, que é justamente essa parte aqui, que indica a coordenação bidentada em ponte do ligante carboxilato ao íon metálico, de acordo com as bases da literatura para essas medidas dos deltas de estiramento. A curva termogravimétrica mostra uma estabilidade térmica em até 276 graus Celsius para o complexo, e essa temperatura indica a ausência de moléculas de água na estrutura do complexo, justamente porque a essa temperatura a água já teria evaporado. E teria uma perda de massa como consequência disso. As duas perdas consecutivas de massa indicam a saída consecutiva dos ligantes orgânicos, e chega no final do experimento existindo somente óxido de európio. A difração de raio-x por policristal foi muito útil para identificar a formação do complexo, principalmente por causa da diferença entre o difratograma do complexo em comparação com o diclofenaco e a beta-fenantrolina sozinhos. A presença desses picos finos sugere, na verdade, uma característica cristalina para composto de coordenação, mesmo que a gente não tenha obtido cristais na síntese. Para o teste com marcadores de munição, A gente apenas insere o composto dentro do cartucho misturado com a pólvora, e os testes são realizados após a munição é remontada e os disparos são estuados, utilizando a pistola do calibre apropriado. Após os disparos, a gente conseguiu detectar os resíduos luminescentes em diversos locais, como na face do aspirador, que a gente pode ver nesses pontinhos, e nas mãos também. O redor da situação também teve na roupa do atirador e no chão, abaixo do disparo, que ficou todo marcado. Isso é muito útil para determinar a distância do atirador para o alvo. Como conclusão, a gente pode definir que foi sintetizado um inédito complexo de coordenação de európio, além das técnicas de caracterização sugerirem uma formação de um complexo termicamente estável, cristalino e sem água de coordenação. Além disso, por causa da intensa emissão de luz e a estabilidade térmica, o composto pode ser empregado como marcador luminescente para munição em pistolas. E, além de tudo isso, a formação dos resíduos luminescentes por causa do marcador permite a ligação entre o atirador e a arma. Tais parâmetros são de extrema importância para o trabalho dos peritos forenses no contexto da segurança pública. Agradecimento aos órgãos de fomento.